distribuição desse cabelo tem que ser no seu caimento natural. A inversão da capa faz uma acomodação perfeita do comprimento. E nesse momento, com mão livre, iremos trabalhar toda a distribuição desse cabelo. Então eu vou trabalhando com pinças, o dedo faz a pinça no cabelo e dessa pinça eu faço o deslizamento. Esse deslizamento vai definindo o comprimento e já vai me gerando o efeito. Vou distribuindo o cabelo novamente, vou identificando e vou trabalhando as características de efeito de ponta, dando exatamente a forma neste comprimento. O quanto eu necessitar mexer no comprimento, é exatamente aqui que eu vou gerar esse comprimento. E assim, em todo o seu contorno, vou trabalhando a ponta desse cabelo, deslizando. Primeiro eu crio toda a minha linha de perímetro. Vou deslizando, criando esse efeito, sem nenhuma projeção, só para a linha de comprimento. E vou gerando o efeito. Quanto maior profundidade eu quiser neste comprimento, eu posso pegar pinças maiores e trabalhar com deslizamentos maiores. Vou criando efeitos bem mais intensos no comprimento. Mas aqui eu estou trabalhando com efeitos mais sutis nesse comprimento. Fiz todo o contorno de um lado. Como podemos observar, a gente tem o efeito e tem a forma. Observando o outro lado que não foi cortado, já observamos a diferença de um lado para o outro. Eu já mudei um pouquinho mais. E assim vou conduzindo todo o seu contorno. Qual é a observação que eu tenho que ter para conduzir esse corte à mão livre? Uma observação, o cuidado que eu tenho que ter é com o visual. Eu tenho que ir levando esse ângulo, identificando a igualdade dos dois lados, para que eu possa ter a uniformidade na forma. Eu vou pinçando o cabelo e nessa acomodação eu vou gerando exatamente o contorno. Definindo o comprimento na área de nuca, eu faço uma linha, transfiro essa informação para a área frontal, faço uma distribuição mais direcionada, e aí viro o rosto da minha cliente para que eu possa ter uma liberdade de trabalho. Pego o cabelo com o pente e começo a trabalhar com efeito de ângulo. Então, o desejo da minha cliente é um desejo de uma franja um pouco mais comprida. Definimos aqui o comprimento de desejo e aí trabalhamos com deslizamento em zigue-zague para que eu possa ter um efeito também de uma textura mais diferenciada desse cabelo. Vou deslizando, faço uma distribuição uniforme nos meus dedos, identifico o comprimento que foi cortado na região de nuca e paro exatamente neste comprimento. Então o ângulo está feito de um lado. Da mesma forma eu faço o ângulo do outro lado. Tiro o comprimento, tiro parte do cabelo da região de nuca, transfiro para a área frontal. Faço a distribuição, acomodo a minha cliente de uma forma que eu me posicione para a execução. Eu já tenho um comprimento do outro lado da minha franja. Eu vou transferir essa informação desse comprimento para o outro lado. Identifiquei o comprimento, posiciono a minha mão, faço a técnica de deslizamento. Distribuo o cabelo. Identifico, faço deslizamento. Quando eu necessito de um efeito de maior profundidade, eu faço o zigue-zague. Quando eu necessito de um efeito de alongamento, eu faço o deslizamento.
frontal, exatamente buscando o caimento desse cabelo. A gente vai poder perceber que preservando, trabalhando com este ângulo, trabalhando com esta linha de divisão, nós vamos preservar todo o preenchimento que normalmente acontece. Muitas vezes a gente observa que alguns cortes em camada, principalmente nessa região da área frontal, elas ficam vazios, eles ficam murchos, eles não encontram conexão, porque a gente trabalha com linhas verticalizadas e quando eu faço uma linha verticalizada nessa área de franja, eu não tenho comprimento, eu não tenho cabelo no rosto da cliente. Então eu tenho cabelo em qual linha? Quando eu pego esta linha, eu tenho exatamente todo um cabelo a ser trabalhado, como podemos observar a linha aqui. Todo um cabelo poder ser trabalhado. Agora imagine se eu pego esta linha, olha como tem um vazio para dentro. Então realmente eu vou estar sempre defendendo trabalhar nessa área frontal, em camadas, essas linhas que prolongam e não deixam em hipótese alguma nenhum tipo de vazio ou falha neste cabelo, tá? Então é essa linha que nós vamos conduzir. Como que nós fazemos isso? Eu trago esse cabelo em uma projeção frontal, identifico o comprimento da franja da minha cliente, faço essa elevação, trabalho com a minha mão invertida e a tesoura por detrás de minha mão. E aí eu vou trabalhando com o zigue-zague, fazendo esse deslizamento até chegar no comprimento. Esse deslizamento, ele pode, em algum momento, você pode trabalhar com profundidade. Então você já pode, com essa técnica, buscar efeitos na região de nuca, nas laterais. Você pode trazer uma única linha de distribuição e em alguns momentos você pode buscar mais profundidade. Em outros momentos você pode mudar o sentido do ângulo que você está trabalhando com mais profundidade e depois mais prolongando mais. Então percebam que a técnica ela tem as suas variações e você compreendendo a técnica você pode pegar a informação deste corte, executando este corte, também podendo criar com a técnica a sua avaliação. Uma outra informação importante a ser ressaltada para este corte, que vocês percebam que não foi criada uma referência de comprimento do meu topo. Essa referência é visual. Esse corte como um todo, quando se trabalha com técnica de deslizamento, é um corte muito de sensibilidade. É um corte muito que o profissional precisa estar sempre olhando a profundidade que ele está dando no início dessa mecha. Ele vai trabalhar uma desuniformidade, não existe uma linha construída, mas existe, mesmo na desuniformidade, ele precisa de um equilíbrio, ele precisa de uma uniformidade na desuniformidade. Então nós não construímos uma referência, mas nós temos que construir na nossa forma de observar essa referência na condução do corte de cabelo. Basicamente essas são as técnicas para este corte. Agora é só execução. Seguimos a linha em diagonal nas duas laterais. A primeira linha em diagonal é mais intensa, a segunda linha é uma intensidade um pouco menor e a terceira linha já começa a se verticalizar. Essa verticalização ela segue por todo o contorno da cabeça, da região de nuca, e aí chega na outra lateral fazendo a mesma informação que é uma linha em diagonal. É exatamente dessa forma, com essas técnicas, com essas informações, que eu vou conduzir todo esse corte aqui para vocês observarem.